Olá, na aula de hoje vamos falar sobre transmissão de calor. O calor é um tipo de energia que pode ser transferida de um corpo para o outro quando há diferença de temperatura entre eles. A transferência de calor pode ocorrer de três formas: radiação, condução e convecção. Condução térmica. Tipo de propagação do calor que consiste na transferência de energia térmica entre as partículas que compõem o sistema. Por exemplo, coloque-se uma das extremidades de uma barra metálica na chama de um fogo. Após alguns instantes, percebe-se que a outra extremidade também esquenta, mesmo estando fora da chama de fogo. Esse fato ocorre porque as partículas que formam o material receberão energia e dessa forma passarão a se agitar com maior intensidade. Essa agitação se transfere de partícula por partícula e se propaga em toda a barra até alcançar a outra extremidade. A equação que estuda tal fenômeno é φ é igual a Q vezes A vezes delta beta sobre L. Φ é o fluxo de calor por condução em caloria por segundo. K é condutividade térmica do material. Delta θ, diferença de temperatura entre as extremidades. Delta A menos delta B. A área transversal ao fluxo de calor. E L, comprimento longitudinal do corpo. No caso dos meios materiais fluidos, líquidos e gases, existe a transmissão de calor por convecção. O aquecimento ou resfriamento de qualquer parte do fluido causa uma diminuição ou aumento localizado da sua densidade. No caso de ser aquecida, a molécula fica mais leve e sobe. O inverso ocorre no caso dela ficar mais fria. Se uma parte do fluido sobe, a outra parte descerá, provocando correntes que misturam o fluido, aumentando a transferência e a distribuição da temperatura. Essas correntes são chamadas de correntes de convecção. O processo de transmissão de calor por irradiação ocorre em meios que não necessariamente precisam de matéria, ou seja, no vácuo. É essa transmissão que traz calor do Sol em ondas infravermelhas para a Terra, que é responsável pelo aquecimento. Quando ocorre a transmissão por irradiação, ocorrem três fenômenos. A absorção de calor, que ocorre com maior frequência em objetos materiais cuja cor é mais perto de preto. Reflexão, quando a cor é mais perto de branco. E transmissão de calor, que vai ocorrer em qualquer corpo que esteja acima de 0 graus Kelvin. A garrafa térmica é constituída de forma que os três processos de propagação de calor sejam reduzidos ao máximo. Então, entre as suas paredes tem o vácuo, que impede a propagação do calor por condução. As garrafas são espelhadas por dentro e por fora. Assim, os raios infravermelhos são refletidos. E, por último, temos a tampa. Ela, quando ela está bem fechada, ela evita o processo de propagação por convecção. Ou seja, quando a garrafa térmica é feita desta forma, ela mantém sempre quentinho o café, o chá ou qualquer coisa que você colocar lá dentro. O efeito estufa é um fenômeno natural que ocorre quando a irradiação do Sol fica presa na atmosfera terrestre devido à camada de ozônio. Essa radiação faz com que a temperatura da Terra se mantenha constante e possibilita a existência de vida. A poluição causada pelo homem nos dias de hoje faz com que haja buracos na camada de ozônio e mais radiação solar entre na Terra, e essa radiação também vai se manter presa, fazendo com que a temperatura terrestre aumente, derretendo calotas polares, provocando a seca. O aquecimento solar residencial ocorre através de uma caixa d'água que, através de uma tubulação geralmente de cor preta, transfere a água para o telhado da casa, onde a irradiação solar aquece essa água, que será transmitida através de tubulações para dentro da casa para usos diversos.